Oi, bom dia, tudo bem? Espero que todos estejam bem e ao longo dessa semana nós vamos postar videoaulas no momento das aulas de vocês, tá? Devido a essa suspensão, para que vocês não tenham prejuízo de conteúdo, tá bom? Nas próximas aulas práticas, a gente ainda vai continuar falando sobre a América. Porém, no conteúdo teórico, eu já vou dar início à Europa e hoje a gente vai começar com a França, que é uma das cozinhas mais importantes aí para os nossos estudos, além de ser considerada uma das mães da gastronomia ocidental. Eu separei algumas frases, né? Duas, na verdade. A França é um banquete, sua riqueza é uma mistura de ingredientes reunidos com a arte e expostos com intenção. Na França janta-se, no resto do mundo come-se. Aí eu pergunto para vocês, por que vocês acham que a gastronomia francesa é tão fascinante? Né? Porque ela exerce toda essa maravilha, todo mundo acha que é top das galáxias a cozinha francesa. Por que ela é uma referência? Como vocês não podem responder para mim, que eu sei que todo mundo sabe, eu preparei essa aula girando em torno de responder essa pergunta, tá bom? Então essa explicação ela vai começar num contexto histórico, né? Ela tem uma explicação histórica e geográfica. A contextualização histórica ela vai começar no meio do século XVII, onde a nobreza e os cozinheiros elas já estavam renovando os modos, os gostos e os modos à mesa, e a gente sabe que na Idade Média, apesar de existir, né, uma questão, digamos assim, de status na alimentação, que isso sempre existiu, era tudo muito pautado em quantidade, não em qualidade. Então fazia-se aqueles banquetes gigantes com perna de animais em cima da mesa, cozidas obviamente, né, assadas, mas prezava-se isso, né, de mostrar abundância e não a qualidade do alimento em si. E aí no meio do século XVII isso começa a mudar. Na Europa, eles foram os únicos que evidenciaram essa busca sistemática da inovação na cozinha, de buscar esse refinamento que hoje a gente tem como uma cultura muito marcante na alimentação francesa. Aí aqui eu coloquei que testemunhos literários, memórias e relatos de viagem demonstram que em menos de 50 anos, entre os anos de 1650 e 1700, os franceses das camadas sociais mais privilegiadas já haviam adquirido a certeza que a sua maneira de comer era superior ao dos outros povos da Europa. Então, esse sentimento nacionalista, né, que a França já meio que tinha ali de superioridade, também influenciou nossa gastronomia, quer dizer, a gastronomia deles, que futuramente iria influenciar a nossa, tá? Depois de um século, depois da Revolução Francesa, tinha mais francês ainda convencido que a gastronomia deles era superior. Porque depois da Revolução Francesa, esse sentimento nacionalista, ele aflorou muito, né? Tanto é que eu coloquei aí uma imagem, um quadro, né? Que ele retrata aqueles ideais franceses de igualdade, liberdade, fraternidade. Então, até hoje o povo francês ele é muito nacionalista e isso explica grande parte dessa cozinha ser tão topzera, né? Talvez a venda do peixe seja até mais importante do que o peixe em si, muitas vezes. Esse nacionalismo é uma maneira de fazer um marketing sobre a gastronomia francesa, tá?
Então, a partir desse momento é que o negócio fica... A comida é nossa. Concomitante a isso, a gente tinha visitantes estrangeiros que estavam a fim de conhecer essa cozinha que estava meio diferentona ali, né? Vocês sabem que na França que nasceu o restaurante e tudo mais. E por incrível que pareça, até por conta da França ter perdido uma guerra, que foi a Franco-Prussiana, colaborou com que essa cozinha ficasse tão famosa. E aí muitos militares, né, que estavam nessa guerra e tal, eles passaram a visitar a França na qualidade de vencedores. Então eles eram os vencedores. Mas a partir daí eles passaram a apreciar a comida local e apreciar de verdade, né? Porque isso acabou se disseminando. Aí mais pra frente, ao longo do século XVIII, a forma de conviver, né? E a ideia moderna dessa refeição ideal, que eles também criaram, né? A entrada, prato principal, sobremesa, a sequência de pratos, e comer em companhia. Então, isso já ficou marcado no século XVIII, e eles passaram a preferir uma elegância melhor à mesa, o serviço à mesa, o degustar, o apreciar tanto alimentos como bebidas. Mas isso não é, né? É bom lembrar que não é só estar na mesa, porque como você vai apreciar um vinho, degustar um vinho na mesa, se ele não teve um processo de produção que trouxesse essa elegância. Então a França também tem muito disso e daqui a pouco a gente fala, tá bom? Bom, então, a princípio, esse desenvolvimento da gastronomia francesa, ela se deu pela história. Então, o próprio povo, né, trouxe, né, vamos dizer que vendeu esse peixe da gastronomia. Mas, eu falei, às vezes nem a qualidade do peixe nem é tão importante quanto o vendedor do peixe saber vender. Mas isso não é verdade no caso da França. Além deles terem um bom marketing, eles realmente têm uma qualidade ótima. E o que explica essa qualidade vai ser a geografia, tá? A França, ela tem um território extenso, né, na Europa, não se compara ao Brasil, obviamente, mas pensando nos territórios europeus, ela tem um vasto território e as terras delas são produtivas. Dentro desse território tem diversos climas, tem diversos terroirs no geral, tá? Assim como no Brasil. Pensa no Brasil, num Brasil menor, mas isso dentro da França acaba sendo importante e já vou mostrar no mapa por quê. Isso traz que eles tenham diversas possibilidades agrícolas e boas, além de muitos recursos, e também traz para dentro da gastronomia esse frescor de produtos, porque ao mesmo tempo que ela é grande dentro da Europa, ela também não é tão grande assim. Então a gente consegue trazer produtos frescos e com boa qualidade. E a qualidade é algo super valorizado lá na França. Na Europa como um todo, mas na França é motivo de briga, assim. Eles não são iguais os italianos, que brigam por comida por quantidade. Apesar que italiano também briga pela qualidade, né? Na verdade, eles são bem parecidos, só que eles são mais discretos, tá? Os franceses, eles possuem consciência do valor econômico e cultural dos seus produtos da terra. Isso é o que a gente briga muito na gastronomia contemporânea e que na França já tem desde sempre, basicamente, né? Desde depois da Idade Média a gente já tem essa valorização do produto nacional e de não ficar forçando, entendeu? Se
se determinado produto, né, insumo, ele é de clima frio, eu não vou ficar tentando plantar ele em alguma região que seja de clima quente, porque eu não vou obter o mesmo resultado, tá? E não só a questão da qualidade de produto, mas como os próprios produtores têm o seu valor, né? A França é um produto, ó, é um país agrícola, né? E tem uma das melhores agriculturas do mundo, tá? Ainda é muito artesanal lá e eles fazem questão que isso aconteça. A gente falou a palavra terroir, né? E essa consciência que o francês tem da importância, né, da agricultura deles, do produto da terra, faz com que a palavra terroir apareça muito. E o que provavelmente em enologia vocês já viram essa palavra, né? Porque os vinhos, eles giram em torno, a qualidade do vinho, a história do vinho, ele gira em torno do terroir, né? Mas aqui eu vou colocar uma definição básica de dicionário. Terroir é um conjunto de terras de uma mesma região que fornece produtos agrícolas característicos. Mas o que são essas características? Então a gente traz uma outra definição, que essa não é de dicionário, é uma definição gastronômica, vamos dizer assim. Então a gente prefere dizer que é um conjunto de terras trabalhadas por uma coletividade social, unidas por laços familiares e culturas por tradições de defesa comum e de solidariedade de exploração. Comunismo, gente. Basicamente, o terroir é comunismo. Não, tô brincando, mas as duas coisas influenciam. O clima, a terra, o solo, os nutrientes que aquele solo vai oferecer, se chove, se não chove, se é calor, se é frio, se o tempo é úmido, se o ar é úmido, se o ar é seco, se é montanha, se é vale, se é perto do rio, se é perto do mar, tudo isso vai influenciar. Mas nada disso vai acontecer sem as pessoas que estão ali para trabalhar aquela terra, para plantar, para cultivar. O cultivo é muito importante, todo esse processo, tá? É o controle de tudo isso. E o que traz, né, esses produtos franceses como maravilhosos não é só esse contexto de terra e de qualidade. De novo, né, eu tô reforçando muito isso. Mas também a história que eles contam por trás disso, né? A cultura, as tradições, isso é muito forte na França. Na Europa como um todo, mas na França é assim demais por conta desse nacionalismo deles, tá? E lá a gente vai ter alguns produtos chamados produtos de terroir, principalmente queijos e vinhos, tá? Existem produtos que têm a identificação do terroir, então são os produtos de origem, ok? A origem, né, desse produto, o terroir desse produto, ele é o sinônimo da qualidade. De você falar um vinho Bordeaux, você não precisa falar mais nada, você já sabe a qualidade dele, né? Tô tentando lembrar o nome de algum queijo francês, queijo brie, né? Tudo já se... Brie eu não sei se é de terroir, gente, é melhor apagar. Mas enfim, chèvre, esse eu sei que é de terroir, né? Ele tem um processo de produção que ele vai desde a alimentação das cabrinhas, né, até como que essas cabras vivem e como que é coletado o leite dessas cabrinhas, e depois todo o processo de produção do queijo em si, lembrando que dentro do terroir do queijo, a gente ainda tem que levar em consideração os micro-organismos que vão fazer a fermentação. Então, dependendo do lugar, os micro-organismos vão ser diferentes, principalmente na questão da cura e maturação
porque o queijo, quando ele matura, fica exposto ao ar e dependendo do terroir, os micro-organismos que tiverem presentes vão fazer diferença no sabor final, na textura final. Então vejam como o terroir realmente é muito importante, principalmente para esses produtos de origem agrícola, tá? Óbvio que produto de industrialização não vai estar... não vai ter muito essa questão, né, de denominação de origem e terroir, porque se perde um pouco aí, né, nessa questão artesanal, cultura, tradição, porque o terroir, lembrem-se, também faz parte da tradição das pessoas que habitam aquele local, tá bom? Eles dependem tanto das condições naturais quanto da experiência humana, tornando-se legítimos somente quando passa a ser reconhecido e procurado fora da sua região. Então, basicamente, o que eu falei de maneira muito confusa, né? Escrito bonitinho aí. Olha lá, geografia francesa. Vocês estão vendo aqui? Ai, olha, eu tenho esse recurso do mouse. Né? Vocês estão vendo aqui, esse laranja escuro é a França, tá? E olha só onde que ela está localizada. Aqui ela é banhada pelo Oceano Atlântico, ela está próxima ao Reino Unido, ela está próxima à Bélgica, próxima à Alemanha, né? Tô falando das fronteiras, próxima à Suíça, à Itália. Uma parte dela é banhada pelo mar Mediterrâneo e também faz divisa com a Espanha. Gente, vocês não sabem como é que isso é importante na cozinha francesa. Que a gente nem vai falar... que a gente nem vai falar tanto hoje, mas a gente vai falar nas próximas aulas. Porque, assim, ela tem a divisão geográfica dela em questão da alimentação, se eu não me engano, são 4 regiões, muito bem delimitadas em questão gastronômica, e elas têm essa influência, tanto a influência natural quanto a influência do terroir, mas também a influência fronteiriça, tá? Já vai ficar mais claro para vocês o porquê dessa questão de fronteira. Então aqui, né, as paisagens da França variam das montanhas aos vales, das vilas aos bulevares. O país se situa tanto ao norte quanto ao sul da Europa. Então veja bem, ó, aqui Itália e Espanha já é sul da Europa. Então imagino que seja uma delimitação aqui, ó, o sul. E aqui a Alemanha é norte, Bélgica é norte, Reino Unido é norte da Europa. A Suíça eu não tenho muita certeza em relação a isso, mas ela fica ali no meio, né? Tá? Então a gente vai ver que tudo isso vai influenciar. O norte e o sul são muito bem delimitados, né? A comida do norte é de um jeito, do sul é do outro. Também é importante. Então, olha lá, a Bretanha, que tá por aqui, eu acho que é aqui mais ou menos, ela tem herança celta e marítima, porque, adivinha, tá no mar. A costa mediterrânea, que é aqui, ela vai ter muita coisa parecida com todo o restante da cozinha mediterrânea, que envolve Itália, que envolve Espanha, envolve alguns países do Oriente Médio também, tá? E Portugal. A germânica Alsácia-Lorena, que deve ser por aqui, ela vai ter, além dela ter a questão de montanhas, a germânica Alsácia e as escarpas das montanhas de Alvines e dos Pirineus. Não sei achar aqui os Pirineus no mapa, mas basicamente a parte germânica ela vai ter embutidos, vai ter mostarda, tudo inserido no cardápio deles, tá? É muito parecido com a questão germânica. E Paris, né, que é cosmopolita,
Mas mesmo assim, Paris não deixa muito de lado a cultura deles, tá? Ao mesmo tempo que entra muita gente, eles vendem muito essa tradição deles, a cultura deles é vendável, né? Hoje em dia, né, aprendi semana passada aquela palavra instagramável. Antigamente a gente usava mais o vendável, era muito vendável. Então vem gente do mundo todo buscando viver essa experiência que é estar em Paris, né? O jeito de ser parisiense. Aqui, ó, que eu falei pra vocês que a gente ia ver mais no mapa. Ó, o que tem aqui, ó, nas proximidades da Espanha, ó, veja, na divisa da Espanha, o que tem aí? Um jamón, um presunto cru. Então, nessa região eu ia falar da Europa, ia falar de Paris, da França, muito obrigada. Nessa região da França, a gente vai ter essa influência, tá? Ao mesmo tempo que, veja, já ouviram falar da mostarda Dijon, né? Dijon é um terroir, é uma denominação de origem, tá? É um terroir e ela tá próxima aqui da Alemanha, ok? Então, mais pra frente a gente vai entender aqui, ó, frutos do mar na região do Mediterrâneo, sabão na região de Provence. Não é pra comer sabão, tá, gente? Mas que nem as mesmas ervas que se usam para aromatizar os sabonetes, o sabão e essas coisas que eles vendem da Provence, né? Quando eu falo vendem é porque eles ficaram famosos no mundo por causa disso. Então, esses mesmos aromáticos a gente usa na gastronomia também, principalmente na gastronomia da Provence. Ó, gostaram do meu sotaque? Certo, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar sobre essa imagem importante para a nossa aula de hoje. Acredito que não. Mas vejam, ó, a presença de vinhos e queijos mais aqui pro sul, né? Tá? Mas aqui no norte a gente também tem. Então, basicamente a França, ela é queijo, vinho e sobremesa. Tá? Não se esqueçam dos docinhos, que eles estão presentes aqui. Ok? Bom, então, como eu já disse, as diferenças entre o norte e o sul e entre o campo e a cidade são bem marcantes e elas são cultivadas, né? É interessante para o país que isso aconteça. À medida que a vida na França se torna mais urbana, também cresce o desejo de preservar as tradições e valorizar a vida rural. Percebam que isso, na verdade, é uma tendência contemporânea, né? Por mais que a vida esteja cada vez mais vida louca, a gente está buscando fazer resgate do que realmente é nosso, é da terra. E isso na França, esse ideal, ele é europeu. Na França e na Itália, isso é muito presente neles, né? De o que é meu é melhor. A grama do vizinho nunca tá mais verde, tá? Lá é o contrário. A ideia da vida do campo continua sedutora tanto para os franceses quanto para os visitantes. Como eu falei, né? O povo vai na França não é só para conhecer a Torre Eiffel, mas também para vivenciar aquele cotidiano parisiense que ele é tão famoso no mundo inteiro, tá? Vou beber água, por isso que eu vou ficar quietinho um minuto. Pronto. Então, a gente trazendo aqui para os dias de hoje, a França, ela tem os maiores hipermercados da Europa. E isso vem crescendo e a gente sabe que os mercados locais não conseguem competir com esses grandes mercados, né? Então, isso acaba, a não ser em locais que vivam de turismo, né? É importante que... Desculpa, gente, me distrair porque eu tô com uma prima com suspeita do Covid, tá?
Aí apareceu o nome dela ali na tela do meu computador que tá longe, mas me dispersei, tá vendo? Guardem os celulares de vocês, vou guardar o meu também pra não se dispersar. Então, assim, a não ser que seja uma questão mais turística, né? Que eu falei, o povo quer vivenciar, não dá pra competir esses mercados locais com os hipermercados. Isso aconteceu no Brasil, é que os nossos mercados nunca foram, né, locais nunca foram grandes coisas, mas não tem o preço é muito bom, a variedade é muito boa e é constante, né? Eu vou sempre encontrar os mesmos produtos. Embora eu fui no mercado agora há pouco e tava tudo vazio. As prateleiras, eu não tô brincando. Mas vamos continuar, vamos em frente. Mas lembra que eu falei que a França ela tem um espírito nacionalista muito forte? Então você vai nesses supermercados da França e você vai encontrar baguete de fermentação natural, os queijos de produção local, né? Tipo assim, imagina que a França é um grande slow food, basicamente é isso. A culinária da França ela é muito slow food mesmo, a tradicional, obviamente, tá? Não vou dizer que não tem McDonald's na França, né? Que tem, mas enfim. Que mais? Então a gente vai encontrar produtos nacionais, vinhos, você paga super barato, 2,50 € você paga num vinho no mercado, e assim por diante, tá? Então lá eles têm uma grande variedade, eu falei, né, que é um país agrícola, grande variedade de verduras, legumes, ervas da Provence e frutas frescas. E aí isso situa a culinária do país, né? Então eles usam o que é deles. Ah, mas tô vendo uma banana ali, ó, naquela foto que você colocou. Não significa, como eu falei, o mundo tá globalizado, isso não significa que não vai chegar pra gente, tá bom? Até porque, né, companheiros, quando eu dei aula de América, já falei pra vocês, né, que os europeus vieram aqui, cataram tudo e falaram, é tudo nosso, e levaram, e a gente acha que batata é europeia, mas não é. Mas vamos voltar aqui pra França. A imagem do francês que a gente tem é aquele francês que come bem todos os dias, que tem uma longa refeição que dura 2 horas, né? Vai comendo aos pouquinhos. Come-se bastante, mas come aos pouquinhos, né? A entrada, o prato principal, queijo, a sobremesa. Então eles vão meio que beliscando, né? Come-se pãozinho, enfim, come-se tudo nessa refeição. Mas isso não tá tendo muito espaço para acontecer nos dias de hoje. Isso, de novo, é mais uma coisa que a gente compra da França, que eles ainda têm esse estilo francês de ser, tá? Pode ser que no interior isso aconteça mais, né? Mas em Paris, por exemplo, isso só acontece para turista, né? Então existe fast food lá e é uma luta constante entre o slow food e o fast food, porque por mais que as pessoas queiram se alimentar bem, nem sempre é possível, tá? Veja a situação que a gente se encontra hoje. Nós estamos fechados em casa, em quarentena, certo? Quando que vocês imaginaram que isso poderia acontecer, né? Para as coisas literalmente pararem. É muito difícil de imaginar isso nos dias de hoje, né? Então, talvez seja interessante até a gente repensar o quanto que a gente deveria desacelerar. Tudo bem que a gente tá preso ao capitalismo, né? Quem não tem dinheiro não come. Então, é isso aí. Reflexões de Carolina. As refeições permanecem uma parte importante do lazer, não só pela comida e pelo vinho, mas também pelas reuniões de família. Então, esse modo francês de ser, ele vai acontecer 1 ou 2 vezes por semana em família. Então, tipo, almoço de domingo, em momentos específicos que realmente é possível parar, porque
não adianta, gente. Qualquer lugar do mundo as pessoas trabalham e não tem tempo de se reunir todos os dias na mesa como a gente deveria, tá? Estamos entrando na fase final da aula. Vou destacar aqui de hábitos alimentares, café da manhã. Eu comeria café da manhã francês todas as horas do dia. Eu fui uma vez para Paris e aí nós pegamos um hotelzinho, chumbreguinho, assim. Não era chumbrega, mas ele não ficava no centro. E aí a gente optou por não tomar café da manhã lá, porque era um café da manhã continental, que tem em todo lugar. Pra gente justamente fazer essa experiência de tomar um café da manhã parisiense, né? E aí, do lado do hotel tinha uma boulangerie. E como eu já falei pra vocês, a boulangerie é uma padaria e só vende pão. Então, o que tem lá? Pão, chocolate, croissant, brioche, baguete, pão raçã, que lembra aquele rolinho de massa folhada que a gente fez recheada com amêndoa e uva passa? Então, e aí era tipo assim, você escolhia 2 pães de massa folhada e um café com leite por 2,50 €. Então, todos os dias você tomava café da manhã nesse lugar, bem pitoresco mesmo. Daqui a pouco eu vou mostrar uma outra foto pra vocês de boulangerie, pra mostrar que tipo é realmente daquele jeito. E as mesas grandes com bancos, tipo de fazenda, sentava, comia, é uma experiência comer lá, né? Comer uma massa folhada decente, pães muito bons mesmo, e nesse ambiente, né, que eles vendem pra gente e a gente quer consumir isso, né? A gente quer ter a oportunidade de vivenciar isso. Então, eles consomem grandes variedades de pães, com manteiga ou geleia, tanto é que até aqui no Brasil você compra um croissant em alguns cafés e eles perguntam se você quer manteiga ou geleia para acompanhar. O croissant deles não é recheado, como vocês já sabem, né? Mas nada impede de fazer igual a gente faz com o pãozinho francês, de cortar no meio e passar mais manteiga ou geleia, tá? Então, croissant, baguete, não é essa baguete nossa, é uma baguete de fermentação natural, tá? Pão, chocolate e brioche. E um monte de outros, tá? Que nem eu falei já pra vocês, e vocês conhecem, porque vocês tiveram aula de panificação com a melhor professora de todas. Chá ou café vai acompanhar esse pão, e o café com leite, que é o mais comum lá, assim como cá, tá? Não tem pão francês na França. Eu não pus a foto, gente, da prateleira cheia de pão. Vai ficar pra próxima. E a refeição tradicional francesa, lembrando que não é possível fazer essa refeição todo dia, porque o mundo contemporâneo não é mais como era antigamente. As pessoas não têm tempo para cozinhar e comer como antigamente. Então vai ter pelo menos 3 pratos, que é a entrada, que vai incluir sopa, pratos à base de ovos, salada ou alguma coisa de charcutaria, tá? Pratos principais, vai ter peixe ou carne. Lembra, sempre o nosso prato de base na gastronomia e vem daí. Normalmente é uma proteína animal com molho e acompanhado por algum amido, ou massa, ou arroz, ou batata e alguns legumes, porque lá, lembrem-se que é um país agrícola, então lembrem-se do ratatouille, né, que tem todos os legumes num prato só, então eles têm um acesso e uma valorização a isso. Depois do prato principal vem o queijo, antes da sobremesa. Então aqui, se a gente for comer o queijo numa refeição, a gente serve ali como um aperitivo, né, antes da entrada, como couvert, alguma coisa assim.
Lá não, o queijo é consumido antes da sobremesa. Até porque eles têm alguns queijos que são bastante adocicados, outros que são mais ácidos, né? Que podem limpar o palato e trazer a sobremesa. E às vezes entre as refeições ainda oferece um granité, né? Ou um sorbet ácido que é para limpar o palato e vir a sobremesa, né? Que pode ser sorvete, tortas, qualquer coisa da parte de confeitaria que vocês conhecem, porque eu também conheço a professora de confeitaria de vocês e também é a melhor professora que vocês vão ter nessa vida inteira. Pessoal, França é fascinante, a culinária francesa é maravilhosa, né? Ela é realmente assim, comida que você come e tem aquele prazer de comer, né? Porque é tudo temperado, é tudo bem feito, é tudo muito bem tratado, muito bem trabalhado, o alimento é respeitado. Eles têm o respeito desde o cultivo das coisas até o momento de cozinhar. Então, se eu posso deixar alguma coisa dessa aula, respeitem o alimento, respeitem tempo de cocção, respeitem temperatura, né? Aí na foto tá um tartar, um bife tartar. Se você não manter a carne geladinha, né, durante todo o processo de manipulação dela, ela vai ficar oxidada, ela não vai ficar bonita, vermelhinha, não vai ficar fresquinha, né? Tem uma gema de ovo. No Brasil é proibido botar uma gema de ovo em cima. Mas, se eu tô falando que lá eles têm todo esse cuidado no processo de produção, é mais difícil de ter salmonela no ovo deles, tá? Porque eles têm esse cuidado durante toda a cadeia produtiva do alimento. Beleza, gente? É isso aí. Eu espero que semana que vem a gente já esteja de volta. Quinta-feira eu já posto outra aula que é de cozinha fria, tá? E na sexta eu vejo vocês também em serviço de bar. Não, vocês não. Eu tô com o terceiro em serviços de bar, tá bom? Pessoal, uma boa semana. Se cuidem. Higiene, lavem bem as mãos, evitem aglomerações, não cumprimentem ninguém com abracinho e beijinho, faz qualquer outro tipo de cumprimento, divirtam-se inventando cumprimentos, mas se cuidem, tá bom? Eu tô enrolando porque eu tô buscando onde é que eu faço pra parar a gravação, já achei. Até mais, gente.